para o seu coração, para você entender aquilo que a palavra dele nos ensina, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa hora bendita, esse momento precioso de nós estarmos aqui. Por favor, Senhor, nos direciona, essa é a palavra do Senhor, e que o nosso coração esteja pronto para recebê-la. Que essa palavra, ela nos molde, ela nos faça crescer, ela nos auxilie, cuida de cada um de nós, dá a mim a direção do Teu Espírito Santo, para que o ensino seja passado de forma clara. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, vou pegar aqui o meu passador. Você não está vendo direito aquela imagem? Eu quero recapitular um pouquinho e eu quero te lembrar de algumas coisas muito importantes, tá? Eu quero chamar a sua atenção, e você não pode se esquecer de que a igreja, eu e você, não vivemos isolados do mundo, da cultura. A igreja não está também, da mesma forma, isenta das influências culturais. Tá? Eu tenho... Opa, apertei ali sem querer. Tem essa foto aqui, eu coloquei essa foto para exemplificar algo que há 50 anos atrás você jamais imaginaria. Essa foto é de uma denominação relativamente nova, nasceu nos Estados Unidos, hoje está no Brasil, que se chama Igreja Cristã Metropolitana. Eles carregam ali aquela bandeira que é símbolo do movimento LGBTQIA+, e naquela bandeira diz: Deus ama todas as pessoas. Essa foi, salvo engano, uma reunião de um concílio de igrejas, e no lema de uma reportagem que você encontra lá na internet, eles diziam assim: quem ama, inclui. Preste atenção. Há 50 anos atrás, havia discussão na igreja quanto à moralidade do ato homossexual? Ou isso era ponto pacífico no meio cristão, seja católico ou protestante? Era ponto pacífico, não era? Hoje, há uma profusão de igrejas que se chamam de igrejas inclusivistas, tá bom? Há uma profusão enorme. Aí eu te pergunto, não é essa uma influência cultural? Vamos lá. Como é que a gente pode ser igreja de Jesus no mundo de hoje? Nós, sobretudo as igrejas reformadas, a gente tem um lema que a gente diz que a Escritura é nossa regra de quê, gente? Fé e prática. Ok. Então a gente tem que estudar a Escritura. Tá bom? Porque é ela que nos bota de volta do caminho. E aí há uma coisa e um fato curioso que eu preciso mencionar para você. A gente parte de um pressuposto, que não é o mesmo pressuposto de muitas igrejas. Eu parto do pressuposto que a Bíblia é uma regra de fé e prática, e a Bíblia, ela é palavra de Deus. Esse é o pressuposto. Tá bom? Eu parto do pressuposto que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Esse é o nosso pressuposto. Há igrejas que não têm mais esse pressuposto. Há igrejas que afirmam que, e aí a gente pode depois explicar isso melhor, a gente não acha que a Bíblia é um fax do céu, tá? Que Deus falou e ela veio tipo um e-mail celestial e que chegou aqui, tipo desse jeitinho aqui, tá? Tem todo um processo, mas a gente entende que em um processo de inspiração divina, Deus não anula aquele que escreveu, mas aqueles que escreveram esses textos o fizeram por inspiração divina. Tá bom? Outras igrejas não partem desse pressuposto. Como é então que a gente vai sanar as nossas dúvidas? Eu vou dizer que, ok, vamos procurar o que a Escritura diz.
não é o que eu penso, não é o que a cultura afirma. Aliás, a igreja, ela é chamada, com muita frequência, a ser contracultural. Ela é chamada a enfrentar a cultura. Tá? Então, preste atenção. O que você e eu entendemos por igreja ou por evangelho, vai influenciar a forma como a gente é igreja. Vai ou não vai? As nossas práticas, os nossos ritos serão influenciados, tá? Deixa eu ler essa frase aqui do autor do livro, do Jonathan Leeman. O propósito ou mensagem de uma organização afetará a sua estrutura. E a sua estrutura, em contrapartida, moldará a mensagem e o seu propósito. Há uma relação de retroalimentação aqui. Aquilo que a gente entende como propósito da igreja vai influenciar a nossa estrutura, e a nossa estrutura também a forma como a gente vai conduzir essa igreja. E aí a minha pergunta é, a membresia e a disciplina fazem parte essencial do que é ser igreja? Essa é uma pergunta que a gente se faz. Não dá nem para aparecer ali, né? A prática da disciplina eclesiástica é bíblica? Precisa continuar? Ou é atitude autoritária e retrógrada? A cultura diz isso para nós, a gente vai chegar lá. Ou são meras criações humanas? Por exemplo, é muito comum, você já ouviu a determinada frase, mais Jesus e menos religião? Você já ouviu dessa frase? A gente tem que entender bem o que eles estão querendo dizer. É fato que a gente, igreja, como instituição, a gente corre risco de criar regras que Jesus nunca deu para nós? Há o risco. A gente chama isso de legalismo, tá? É a gente impor a você, ou a gente exigir de você coisas que Deus e a sua palavra jamais exigiram. Mas tudo aquilo que a nossa prática aqui é religiosidade, é ritualismo vazio, essa é a minha questão, tá bom? Deixa eu seguir aqui. Deixa eu ler. A gente tem que dar um jeito desse slide ficar melhor, mas vamos lá. Deixa eu ler aqui uma frase aqui do autor. As práticas da membresia e da disciplina da igreja são exatamente o que ajudam a tornar a igreja local visível e evidente. Elas demonstram as evidências do amor de Deus. A membresia e a disciplina da igreja fornecem estrutura e a configuração do que significa ser cristão. Elas ajudam a distinguir a igreja do mundo, de modo que o mundo possa olhar e ver algo que não é ela mesma. Deixa eu tentar traduzir isso aqui. Pensa num exemplo prático. Olha, quando eu falo de disciplina na igreja, eu não quero que você pense só na excomunhão. Mas pensa, por exemplo, no fato de um oficial da igreja, um pastor, o presbítero, o diácono, chegar em você para uma conversa e dizer assim, olha, eu acho que você precisa corrigir isso na sua vida. Isso é uma correção amigável, entre irmãos. Agora, a minha pergunta para você é de que forma isso nos distingue do mundo lá fora? Já parou para pensar em exemplos práticos? Ele está dizendo que a importância da gente ter critério para receber alguém como membro e a importância da gente ter critério para corrigir as pessoas é que isso vai nos diferenciar enquanto igreja de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para tentar ser mais claro. Alguém aqui tem algum amigo que em algum momento disse assim, você disse assim, ó, eu vou lá naquela igreja. A pessoa diz assim, ah, você vai lá? Mas fulana daquela igreja, você já ouviu isso em algum momento? Já ouviu? A turma que está aqui, a gente tem de jovens para cima. Olha o problema quando a igreja não tem critério, e quando não há critério para a afiliação e nem para a correção daquele que faz parte. Vocês lembram da famosa Gretchen?
Vocês lembram que em uma dada época a Gretchen veio a público dizer que ela era crente? Lembram disso? Não lembram? A Gretchen converteu. Aí, pouco tempo depois, ela lança o seu mais famoso hit versão evangélica, que era o Piripimpim de Jesus. Você lembra disso, não? Nossa, graças a Deus que você não lembra. Foi pavoroso, tosco, terrível. Fala, meu irmão. Eu não duvido de nada dessa vida. E como ela, outras figuras que vieram à tona. Você entende a confusão que isso causa? Deixa eu trazer mais recente. Tem uma moça, e o nome dela. Ela ficou aí conhecida por quê? Porque ela era dessas mulheres que vivia em função de mostrar o seu corpo. Vanessa Urach, não é isso? Aí ela veio, se converteu, não é? É Vanessa o nome dela? Andressa. Vanessa é a irmã. Aí ela se converteu, lançou livro, deu palestra, voltou atrás. E ela voltou a participar do mesmo, ou liderar o mesmo evento que a fez famosa, que era o Miss Bumbum. Presta atenção, o que você acha que a pessoa lá de fora, ao olhar para essa pessoa, qual é a visão que ela tem da igreja e de Deus? Você percebe a importância da gente ser diferente? Porque a gente é o testemunho de Deus nesse mundo, a gente foi colocado como sal e luz. À noite a gente vai falar um pouquinho sobre isso, na continuação do nosso texto lá em 2 Coríntios. Domingo passado a gente falou da questão do testemunho. Eu e você fomos chamados para refletir essa imagem de Deus. E quando a gente falha, e quando a igreja falha em corrigir, a gente se torna cúmplice. Vamos lá. E aí a minha pergunta, ela é retórica. O quanto da nossa compreensão e prática acerca da membresia e disciplina eclesiástica, ela é influenciada pela nossa cultura? Já parou para pensar? Pare para pensar o quanto daquilo que você pensa, daquilo que você crê, dos seus valores, de alguma forma é moldado pela cultura. E avalie o seu coração à luz da palavra de Deus. Tá bom? Pense nisso. E nós, enquanto igreja, a gente precisa estar refletindo nisso direto. Porque a nossa tendência é a gente se modelar. Lembra do que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, versículos 1 e 2? Que a gente não pode fazer o quê? Vocês lembram? Lê aí para mim. Alguém abre aí, lê aí, Romanos 12, 1 e 2. Lê bem alto aí. Obrigado, Jesus. A máscara atrapalhou um pouco, o pessoal ouvir a leitura. Mas, vocês lembram desse texto? Rogo que vocês ofereçam a Deus o sacrifício vivo e que vocês não vos... O que diz o texto lá? Não vos conformem. Há alguma outra versão aí? Não vos amoldem, não tomem forma, porque a gente é tentado a gente se modelar, tomar forma. E a Bíblia diz que a gente não pode tomar essa forma, muito pelo contrário, a gente precisa
ter uma mente diferente, para a gente experimentar essa mudança de mente, e aí a gente vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, há muito daquilo que se vive e pratica nas igrejas que é fruto da cultura. E aí a gente precisa tomar cuidado. Então vamos seguir aqui. O pastor Rafael falou bastante disso aqui na semana passada, sobre o amor. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Pense, reflita aí, pergunte para você mesmo, qual é a definição? Já parou para pensar na definição do que é o amor hoje? Alguém se arrisca, me dá uma definição assim, rapidinha, curta? Pensa aí, o que é o amor? Vai, me ajuda. Ninguém se arrisca? Eu vou fazer uma outra pergunta para você. Vamos lá, tem duas afirmações aí. Deus é amor. Está correto eu afirmar isso? Pode falar sem medo de ser feliz. Tá, foi lido o texto aqui, não foi? Deus é amor. Vamos para a segunda afirmativa? O amor é Deus. Não é? Percebeu a sutileza? Vou tentar te explicar. Quando a gente diz que Deus é amor, quem define para mim o que é amor é Ele. Eu preciso perguntar, Deus, o que é amor? Defina para mim o que é amor. Mas quando eu digo que o amor é Deus, Deus é definido pelo meu conceito de amor. A gente inverteu o negócio. Não é Deus quem define o que é o amor. É eu que defino o que é Deus a partir daquilo que eu acho que é o amor. Tá? E então é muito perigoso. Porque aí a definição de amor que eu tenho, a qual eu modelo Deus, quando eu digo que Deus ama, o que eu estou afirmando quando eu digo que Deus ama? Quando, por exemplo, a gente vai lá para aquele cartaz, para onde eu aponto? Ali. Não volta. Aí, deixa eu voltar ali, para essa foto aqui. Sabe o que está escrito ali? Não sei se dá para enxergar. Deus ama todas as pessoas. Ok, essa afirmativa eu acredito que é verdade. Muito embora o amor de Deus pelo mundo não quer dizer, aí a gente vai estudar, a gente depois fala sobre isso. Não quer dizer necessariamente que é um amor salvífico, tá? Deus ama todas as pessoas, mas para um grupo de pessoas que se dizem cristãs homossexuais, quando elas dizem que Deus ama todas as pessoas, percebe que elas têm uma concepção específica de amor na sua cabeça? O que elas querem dizer, sendo elas pessoas homossexuais, o que elas querem dizer quando diz assim que Deus ama todas as pessoas? Qual é a conclusão lógica? Deus se incomoda com a minha homossexualidade? Deus condena a minha homossexualidade? A partir daquele pressuposto. Condena, gente? Não. Sabe por quê? Porque o amor não condena, o amor afirma. Essa é a concepção de amor hoje. O amor não confronta, o amor aceita. Percebe? Então, o perigo... Vamos, amigo, me ajuda. Oi. Por que não falou antes? Você não me ama? Então, quando eu falo que Deus é amor e o amor é Deus, olha o cuidado que a gente... Deus é amor, mas eu não posso dizer que o amor é Deus. Porque o meu conceito de amor é Deus quem vai me dizer. Ele é quem define o que é o amor, porque Ele é a essência, é a natureza desse amor.
Tá bom? Então, tem uma coisa bem legal na parte introdutória do livro, que ele diz o seguinte: existem algumas pressuposições muito clássicas a respeito do amor, tá? Então, ele cita 3 pressuposições. Uma, nenhum limite pode ser estabelecido pelo amor. Essa não é uma pressuposição do que as pessoas pensam do amor? É ou não é, gente? O pastor Rafael citou aqui a história do Romeu e Julieta. No livro, ele cita o livro A Letra Escarlate. Eu não li o livro, mas eu assisti o filme. Não sei se você lembra do enredo do filme. Na nossa cultura, e salvo engano, a partir do século XVIII, o movimento do romantismo influenciou muito aquilo que a gente pensa acerca do amor. O amor romântico é esse amor Romeu e Julieta, que supera todas as coisas. Então, a Letra Escarlate, olha a sutileza da coisa, tá, gente? De fato, acusa para o legalismo, de alguma forma, das igrejas, sei lá, do século XVIII nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, celebra a história. Eu posso contar que já é um livro antigo, um filme muito antigo também. A mulher, ela adulterou com o pastor da igreja e ela sumiu. E no fim da história, o dilema desse homem era celebrar o amor e viver com ela. Letra Escarlate é porque botou acho que era um A, né, de adúltera, vermelhão assim, estampado nas vestes dela, com uma condenação naquela época, a forma como era a disciplina naquela época. E a gente pode falar, e a gente vai falar sobre isso aqui, a igreja também erra? Claro que a igreja erra, a igreja está suscetível a erro. Mas o nosso erro não pode nos levar ao outro erro, o da negligência, entende? Então, nenhum limite pode ser estabelecido pelo amor. Por quê? Porque o amor, hoje, justifica todas as coisas. Você ama? Tão bonitinho, né? Esses dias uma irmã me mandou um vídeo de um pastor fazendo uma ginástica hermenêutica, exegética, de interpretação do texto, para dizer que a Bíblia não condena o ato homossexual. E aí ela me mandou esse vídeo e depois eu fui dar uma olhada na igreja desse pastor. Ele mesmo é homossexual, ele é casado com outro homem, e está lá os vídeos, e se você vê o culto, é igualzinho um culto de qualquer igreja pentecostal. E as fotos dele e do suposto esposo, as pessoas celebram, lindos. Como é que chegou até esse ponto? Bom, fundamentos que a gente tem foram dilapidados. Tá? A Bíblia, de alguma forma, deixou de ser a regra de fé e prática, e a gente jogou tudo na vala do aspecto cultural. Não, isso era cultural, isso estava lá para aquela época. O amor é outra coisa. Nenhum limite pode ser estabelecido para o amor. Há um outro pressuposto que ele diz. O amor é contrário à instituição. Você já viu que há em nós uma certa desconfiança no que diz respeito àquilo que é institucional? Já parou para pensar nisso aí? Quando as pessoas dizem que mais Jesus, menos religião, há uma condenação e uma desconfiança no que diz respeito às instituições. As instituições não são confiáveis. E a igreja é jogada nessa vala. O número enorme de pessoas que vão para a igreja, ou que dizem assim, eu posso ser crente sem participar da igreja. Eu discordo, e eu apresento as minhas razões para isso. Quando você é cristão, você faz parte de um corpo. Há uma estrutura estabelecida por Deus. De novo, a instituição está sujeita a erros? Obviamente que está. Mas a nossa ideia desse amor que afirma, que aceita, que não condena, não nos parece coerente com a ideia de uma instituição que estabelece regras, que coloca
limites e etc. Deixa eu ler uma frasezinha aqui do autor aqui para você, porque eu acho que define bem esse conceito de amor aqui. Cadê a frase? Sumiu. Eu acredito que sim, mas as pessoas que definem hoje o amor, elas acreditam que o amor é correção? Não. Tá? Aliás, de jeito nenhum. Aqui, olha o que ele diz aqui. O oposto do amor, de acordo com o pensamento hoje, é julgamento, intolerância ou exclusivismo. Por um lado, eu sei que você me ama se você me aceita como eu sou e tolera qualquer coisa que eu diga ou pense sem me condenar. Na verdade, o fato de amar significa mais do que apenas me aceitar. Significa aceitar minhas decisões sobre o meu estilo de vida como legítimas e boas. Você já viu alguém postar na internet, por exemplo, se você diz que se você diz que é tolerante, mas não aceita o que eu digo, você não entendeu o que é tolerância. Você já viu essas frases aí na internet? Então fala para mim o que é tolerância no que diz respeito, por exemplo, à homossexualidade. Tolerância é dizer, você está correto? Você percebe que estão tentando mudar o conceito de tolerância? Tem alguém com celular aí? Procura o conceito de tolerância rapidinho para mim num dicionário aí. É muito claro. Olha o que diz aí, tolerância. Hoje, tolerar é quase, e querem transformar tolerar em sinônimo de concordar. Afirmar. Você ia falar, Cleilton? Lê aí. Não gostei dessa definição. Condescendência. Tem outra? Tem mais aí, Cleilton? Ok, achei melhor. Você viver bem com quem pensa, ainda que diametralmente, totalmente oposto a você. Nós precisamos tratar bem, com toda a dignidade, que é natural a qualquer pessoa humana, qualquer indivíduo, independente de qualquer raça, gênero, tá? A orientação sexual. É fato. Eu não tenho o direito de maltratar ninguém, mas eu tenho todo o direito de pensar diferente dessas pessoas e tenho todo o direito de manifestar o meu pensamento. E aí a gente está entrando numa seara perigosa. Esses dias que a gente está vivendo, gente, presta atenção, a gente tem que acordar, a gente tem que se mobilizar nesse sentido, para resguardar a nossa liberdade de consciência, tá bom? Terceira pressuposição, a igreja e o amor não andam juntos. É o que muitos afirmam hoje em dia, tá? Igreja e amor não andam juntos. Olha essa frasezinha que eu captei lá da internet. Ih, não deu para ver aí, deixa eu ler aqui. O amor não faz sentido, o amor dá sentido a tudo. Entendeu aí? Vamos interpretar o negócio? O amor não faz sentido, o amor dá sentido a tudo. Em outras palavras, se é por amor, está valendo? Não é isso que está dizendo? Mas é por amor, não é? Beleza. Deixa eu mostrar aqui. Pastor Henrique Vieira. Olha o que ele diz. É um pastor batista do Rio de Janeiro e eu lamento muito, muito todos os posicionamentos dele ali na internet. Ele diz assim, defender a causa do povo negro e a causa LGBT é defender a causa de Jesus. A gente vai falar sobre isso. O evangelho
é sobre o amor que vence as opressões. Tem um monte de problema nessa frase aí. Tem uma cosmovisão que eu não concordo. Tem conceitos aqui que eu acho que precisam ser bem reinterpretados. Nós, enquanto igreja, defendemos a justiça, sim. Defendemos igualdade, sim. A igreja luta pelo que é justo, porque Deus, que é amor, é um Deus justo. Tá bom? Agora, eu afirmar que o evangelho é sobre o amor que vence as opressões, olha o conceito de amor nessa afirmação. E a opressão, esse olhar, é que se você não concorda, você é homofóbico, opressor. E aí, então, o autor fala dessa idolatria do amor. Tá? Como as nossas concepções culturais sobre o amor ainda impedem que aceitemos as nossas doutrinas acerca da disciplina eclesiástica. E aí ele diz que a gente tem feito do amor um ídolo. Por quê? Porque se a gente cria um Deus a partir da nossa definição de um amor, a minha pergunta para você, esse Deus que você criou é o Deus da Bíblia? É o Deus bíblico? Tá? Eu tenho as minhas dúvidas. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui rapidinho, deixa eu só mencionar uma coisa aqui muito rápida. Só para a gente pensar um pouquinho, esses dias eu estava conversando com as meninas lá em casa. Quantos pais tem aqui? Pais, levanta a mão. Ok, bastante. Tá? Pai, você corrige o seu filho? Corrige? Espero que sim. Por que você corrige um comportamento? Fala para mim, por que você corrige um comportamento? Porque você tem a consciência de que, ok, primeiro, você tem um senso de valor, e na sua cabeça você tem claro que está certo e que está errado, não está? Ok, você vai corrigir. Qual é o seu objetivo com essa correção? Por que você corrige porque está errado? Vamos pensar um pouco mais adiante? O que mais? Corrige porque ama. E porque você ama, você quer... O que você espera do futuro do seu filho? O bem ou o mal? Hã? O bem. Preste atenção. A correção, ela é contrária ao amor? E o amor contrário à correção? Não. Você lembra o que Hebreus diz? Que assim como o pai corrige ao filho que ama, Deus faz assim com a gente. Preste atenção, Deus é amor, não é? Lembra de 1 Coríntios, capítulo 13? O texto belíssimo, até a Legião Urbana cantou e colou lá de Paulo lá. O amor é demonstrado para nós como ações, como atitudes, tá bom? Ele não se alegra com a injustiça, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele é benigno, ele é bom, ele é paciente. O amor são atitudes. O romantismo veio e disse assim, o amor é sentimento. O problema é que o sentimento, esses dias as meninas lá em casa estavam fazendo redação. Matemática, quem ajuda é a Dani, tá, gente? Pai, dúvida de matemática, liga para sua mãe, vai no YouTube, outra pessoa, filha. Papai, redação. Então, redação dá para ajudar. Você queria falar, Angélica? Você levantou? Fala. O amor é mutável. Ah. Aham. Olha que curioso. Quem que é essa autora aí?
Isso, Renata Corrêa, é bom que é para você não ler. E aí ela falando sobre essa questão da identidade. Tá bom. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Eu tenho uma foto ali, depois eu vou te mostrar. Tem um cara chamado Zygmunt Bauman, ele escreveu um livro chamado Amor Líquido e muitos outros. A gente vai falar do consumismo agora no resto do tempo que a gente tem. Mas o que eu quero demonstrar, a grande diferença é, se a gente atrela o nosso conceito do amor à cultura e à fluidez da cultura, você nunca vai ter um conceito. E esse conceito de um amor que é fluido e que ele é egoísta, ele é questionado ainda hoje, porque ele está muito influenciado por uma cultura muito individualista, não é? Quem quer a liberdade de amar do jeito que eu conceituo o amor, o poliamor, eu não quero compromisso, né? Tem um filósofo coreano, o nome do cara é difícil, eu não vou saber dizer, mas o nome do livro é um livretinho assim, que se chama O Eros em Agonia. O cara não é cristão, tá bom? Ele estudou na Alemanha. E ele escreveu esse livro chamado Eros em Agonia. Olha as pedras clamando. E ele tem uma tese simples. Ele questiona esse conceito de amor que não tem compromisso. Ele diz assim, o Eros é uma das palavras gregas para falar do amor, tá? Um livro excelente para você ler são Os 4 Amores do C.S. Lewis. Lê esse livro. Por quê? Porque o amor, ele tem a sua manifestação sexual, a sua manifestação fraterna, a sua... Entende? Então, há palavras gregas como ágape, como eros, como filéu, que são usadas intercambiavelmente, e dependendo do contexto, para expressar uma das facetas do amor. E o filósofo... coreano, ele diz que essa definição hoje do Eros deixa o Eros em agonia, porque ele só existe com um outro. Se não há troca, não tem amor. Esse conceito do amor, que não tem compromisso, que é totalmente fluido, que é definido pela cultura, é um amor volátil demais, ele é líquido. Ele não se sustenta para nada. E aí uma da pergunta das meninas, eu estava falando da redação lá em casa, né? Pai, como é que eu descrevo o amor? E normalmente, se você procurar aí na internet o conceito de amor, ela vai definir o amor como um sentimento, tá bom? Sabe por que os casamentos acabam rapidamente? Você já ouviu quando eu faço um monte de casamento, e aí o pessoal vai casar para ser feliz, não é? A turma diz, vou casar porque eu quero ser feliz. E aí, quando eles nos procuram, dizem assim, quero separar porque eu quero ser feliz. Eu não entendo mais nada. Percebe? Porque é acerca de você. E as pessoas dizem assim, eu não estou amando mais. Eu sei. Mas o amor a gente constrói ou a gente destrói. Atos... E aí está lá no livro do Tim Keller, O Significado do Casamento. Atos de amor geram sentimentos de amor. Faça o bem à pessoa que você ama. Vê se você não vai gerar um bom sentimento. Agora a gente maltrata. Mas se o meu conceito de amor for baseado só num sentimento... eu tenho um amigo meu, missionário, Howard, inclusive o pai da Katie, a menina que deu aula de inglês, o casal que morou aqui, né? Uma vez eu perguntei para a Aileen, para a esposa dele, né? Porque ele, por causa do trabalho dele com a missão, ele viaja muito. Aí era uma época, a gente conversou com ela, uma época que ele estava viajando demais, ela disse, nesse momento eu não estou amando muito não, viu? Você percebe que o sentimento, ele se mexe? Tem hora que você não está muito legal. Mas e aí? O sentimento está bom, estou casado, o sentimento está... Fala quem é o marido que não faz raiva na esposa, com exceção de mim. Brincadeira, né? Acabei de cometer um pecado aqui. Não tem o ser humano que não faça isso. Portanto, o sentimento, ele é volúvel demais. Tá? Portanto, esse cuidado, o amor, não pode ser equivalente ao sentimento. Ele é mais do que isso. Ele contém, ele gera, mas o amor é mais do que isso. Tá? Esse é o amor que Deus define para nós. Um outro problemaço que a gente tem, um outro conceito. A gente já falou muito desse conceito do amor, que na cultura é
é líquido, ele não se sustenta, ele é um amor que só afirma, que não confronta, que não tem erro, que aceita, tá? Um outro problema da nossa cultura hoje é o que a gente chama de consumismo. E aí eu quero chamar a sua atenção para o quanto que uma cultura consumista perdão, influencia a forma como a gente vive a igreja. Ter a capacidade de consumir me coloca na posição de escolha. Quando você vai comprar um produto, deixa eu fazer essa pergunta para as mulheres. Quando você vai comprar... tanta coisa que você compra, né? Sei lá. Você vai comprar uma bolsa ou um vestido. Quais são os critérios para você comprar aquele objeto? Irmão, isso não pode. Ou teve alguém que falou assim, o mais caro. Vai. Quais os critérios? Você vai lá, você olha, o que você avalia naquele produto para você comprá-lo? Pode falar, gente. Fala aí, mulherada. Qualidade do produto. O que mais? Atenda à sua necessidade. Bolsa, por exemplo, a bolsa de trabalhar é a mesma de vir domingo à noite para a igreja? Para o nosso azar, não é, gente. Não é. Que mais? Qualidade, ver se... Diferencial, o que você chama de diferencial? Uma coisa diferente? Alguém falou lá atrás, mais coisa. A beleza, gostei, bonito. É bonito, vestiu, não ficou bem, você leva? Não. Sim, mas deu vontade de comprar, é o primeiro passo do seu cartão de crédito. Tem outros passos. Por que eu estou falando isso? Percebe que o nosso critério é bonito? Gostei? É de boa qualidade? Me cai bem? Supre a minha necessidade? Quando você é um consumidor, você está numa posição de escolha, tá ou não está? E aí, se você, aquele sapato lá na Zara é bom? É bom não? Ai, meu Deus, Poliélia é melhor, Melissa. Então vai, você foi numa loja, fala loja boa aí, mulherada. Não, gente, homem não sabe de nada. Aldenir fala, Azaleia, Aldenir. Irmão, isso era do tempo que você vendia sapato lá, há 40 anos atrás, agora mudou tudo. O Cleitinho, o Cleitinho gasta dinheiro com a Joana. Carmen Stefan. Aí você vai lá, não gostou, você vai para outra. Sabe por quê? Porque você tem opção. O que eu quero te chamar a atenção é que a gente vive numa cultura onde o consumo faz parte do nosso dia a dia, e que isso informa muito e modela muito o jeito que a gente pensa. Porque você, enquanto consumidor, está na posição de escolha. Olha o que o autor diz aqui, uma mentalidade consumista tem uma obsessão desordenada e enganosa pelo objeto de desejo, mais do que pela qualidade do desejo. Sabe o que ele está dizendo? Quando você quer comprar alguma coisa, você não questiona a qualidade do desejo. Mulherada que gosta de comprar muito, quando você compra, você se pergunta, será que eu preciso? Fala a verdade para mim. Eu já não tenho sapato suficiente, parece que eu sou uma centopeia. Você percebe a diferença? O meu foco está na qualidade do objeto que eu quero e não no questionar daquilo que me motiva querer. Por que eu quero? Será que eu devo querer? Será que eu já gastei muito esse mês? Será que eu já não tenho uma bolsa quase que igual a essa? Será que vai me ser útil verdadeiramente? Eu mereço é uma justificativa maravilhosa. Olha o Erich Fromm, o que ele diz, é um sociólogo.
Duas pessoas se apaixonam quando sentem que encontram o melhor objeto disponível no mercado. A cultura consumista, a gente precisa orar pelos nossos meninos, viu, gente? Nossas meninas aqui na igreja. Porque qual vai ser o critério de escolha para um marido? Lá em casa eu tenho uma brincadeira que eu faço muito, porque a gente se casou muito jovem. Eu tinha 23 anos de idade, a fazer 24. E a Dani tinha 19 anos de idade. Naquela época a gente precisou ir no cartório para o pai dela assinar. E as meninas falam assim, pai, você deixaria eu casar com 19? Eu falei, de jeito nenhum. Mas a minha mãe casou, mas sua mãe casou comigo. Garantia de bom casamento. Quem que me garante que você vai achar um caba bom assim? Está proibida. Namoro a gente começa a conversar com 30. Ô, sonha, né? Mas preste atenção. O critério são avaliações de que forma? Aí a fotinha do livro Amor Líquido. Que eu comecei a ler esse livro umas 10 vezes, ali metade, nunca terminei. Mas é uma leitura que vale a pena. Essa afirmação não é dele, tá? Eu pus porque eu gosto muito, acho que esse título é revelador. Quando abordamos o amor e os relacionamentos como consumidores, o que nos chama a atenção são as características mais superficiais. A beleza conta mais do que o caráter, o salário mais do que a lealdade, os costumes mais do que os valores, o desempenho sexual mais do que a fidelidade. Percebe a cultura de consumo? Percebe? Casamentos duradouros, o que fazem deles duradouros? É muito sacrifício no meio desse casamento. É muita luta, é muito empenho. E a gente não precisa ficar restrito a casamento, não. As relações duradouras, relações familiares, relação pai e filho, irmão e irmã. O amor consumista na igreja. Vamos trazer essa mentalidade consumista, porque ela chega aqui na igreja. Quando você está procurando uma igreja para congregar, a mentalidade consumista vai fazer você olhar, a princípio, para coisas que são superficiais. Primeira igreja tem um bom estacionamento. Opa! Check. E eu não estou dizendo que é ruim. Louvado seja Deus que a gente tem um amplo estacionamento, tá? Eu não estou dizendo que algumas coisas, como o ar-condicionado precisa ser trocado, tão velhos, mas louvado seja Deus que a gente tem eles aí. Aliás, eu agradeço demais, porque aqui em cima faz muito calor. Mas o critério fundamental para escolher uma igreja é o banco? É o ar-condicionado? O crente consumidor vai e diz assim, não gostei da música. Não gostei desse pastorzinho aí, não. Domingo de manhã, usando gola polo, tinha que estar de terno e gravata, ponto negativo para ele. Uma mentalidade consumista, ela olha muito para o objeto do seu desejo e não pela qualidade do seu desejo. Eu já disse isso. Como é que a gente aplica isso para a igreja? Você questiona a sua motivação quando você procura a igreja? Espera aí, será que eu estou botando aqui no meu coração os critérios corretos? E aí o autor, o Jonathan Leeman, ele afirma que com a mentalidade de consumo, buscaremos uma igreja não pela sua qualidade, aí eu boto entre parênteses assim, critérios bíblicos, mas por aquilo que me agrada. Isso pode ser perigoso. Tá? Deixa eu caminhar para a gente encerrar. A gente tem 10 minutinhos, 15 minutinhos aí. Vamos lá, não quero te cansar muito. Eu já disse que se eu estou na posição do consumidor, eu estou numa posição de escolha, não estou? Quero, não quero, está caro, vou procurar um outro lugar, eu estou na posição de quem faz uma escolha. A gente tem na nossa cultura, a gente vive em uma cultura, onde o grande lema da nossa cultura é seja feliz. Não é assim? Tudo o que você vir, tudo o que você... As propagandas, elas vão te levar, e o anúncio é, seja feliz. Quer separar? Seja feliz.
Você quer ter 20 mulheres? Seja feliz. Seja feliz. A ambição de buscar a felicidade com essa a ótica consumista, sabe que ela causa em nós uma certa aversão à fidelização? Uma cultura consumista, ela me bota numa posição de escolhas. E a gente gosta de ter escolhas. O pastor Rafael mencionou aqui, né? Quantas fidelizações você tem aí, né? Clube Smiles, não sei o quê, mas você só está fidelizado enquanto aquilo te oferece alguma vantagem. Eu pago aquilo enquanto aquilo me convém. Mas a gente está sempre, não sou muito bom nisso, não, mas tem sempre gente em busca de alguma promoção na internet, aquilo que... Então, se eu fidelizar, eu vou ganhar um desconto nisso e um desconto naquilo. Em uma cultura plural como essa e consumista, eu tenho muita dificuldade em permanência. Eu quero ter a liberdade de fluir, de sair de um lugar para o outro. Uma escolha limitará as minhas opções. Você sabe, eu vi esse exemplo, eu achei fantástico. Há muitos anos atrás, eu gostava muito de assistir o Jô Soares na Globo, e ele tinha um filho, e eu acho que esse filho ele era autista, Rafa, até hoje eu me lembro do nome desse rapaz. O filho dele morreu, 40 e tantos anos. E ele conta uma história curiosa. Ele diz que uma vez ele entra numa livraria com o filho pega 10 gibis, que eram revistinhas lá. E aí o Jô falou para ele, filho, 10 não. Escolhe aqui, 4, depois a gente volta, leva algumas. Aí ele, aquele adulto criança, ficou embirrado e falou, não quero então, nenhuma. O pai disse, por que não? Ele falou, porque ter que escolher... Olha a resposta do rapaz. Ter que escolher algumas é deixar de escolher as outras. Não é uma verdade? Quando você escolhe alguma coisa, você está deixando de escolher outra coisa, não é uma verdade? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, pelo amor de Deus, que está criando filho, ou que é tio, ou que é avô, não faça o seu filho acreditar que ele tem todas as opções na vida, porque a vida real não nos dá todas as opções. Deixa eu te dizer uma coisa, na cultura que a gente vive, os meninos suicidam-se, porque eles não dão conta de enfrentar nenhuma frustração. Porque a gente quer tudo o que a vida pode dar. E a mídia diz que eu posso, basta eu querer. Mas na vidinha de verdade não é assim. Ser membro de uma igreja é fazer uma escolha. E fazer escolhas que vão te trazer limitações. Eu diria, trazem muitos privilégios e alegrias. Mas a vida é assim e não é diferente com a igreja. Deixa eu seguir aqui rapidinho. Essa mentalidade consumista afeta a minha capacidade de me comprometer. Tá? A gente quer maximizar o prazer a curto prazo, mas a gente não quer muita obrigação. Por que hoje a gente tem conceitos de poliamor? Por que as pessoas não querem ter compromisso? Por que hoje falar em casamento é algo quase que retrógrado ou coisa do gênero? Relação monogâmica parece uma coisa assim absurda para os dias de hoje. Eu conversava com um jovem nos seus dilemas amorosos, e de fato, o dia que eu escolhi casar, o dia que eu dei o passo no sentido de ter uma relação monogâmica e fiel, eu abri mão de muitas coisas, mas eu ganhei muitas outras coisas. Eu tenho alguém que vive do meu lado, que sabe o meu nome, que conhece quem eu sou, que luta por mim e eu luto por ela. Há um compromisso, e esse compromisso, às vezes, exige muito de mim.
mas os benefícios desses compromissos normalmente são a longo prazo. Pergunta: nós temos paciência de esperar os resultados? Os meninos têm paciência de esperar alguma coisa? Já viajou com a criança no carro? Vamos para Caldas Novas, botou no carro, fez a curva, chegou no Pistão Sul. Pai, está chegando? Ai, Jesus. Gente, os nossos meninos são velocidade banda larga, 5G. Ninguém quer esperar nada, tá? A gente quer tudo ao mesmo tempo agora. Deixa para último tópico, a gente vai encerrar. Em qualquer cultura individualista, há um outro problema muito grande quando a gente fala sobre membresia de igreja, tá? E disciplina eclesiástica, nem se fala. Autoridade. A nossa cultura, ela rejeita, ela não gosta de qualquer noção de autoridade. Eu queria que você me ajudasse, porque eu tenho uma diferença entre autoritarismo e autoridade. Você consegue diferenciar? Consegue enxergar uma diferença? Me dá um exemplo de autoritarismo aí, vai lá. Pensa aí. Pensa num exemplo desses, pensa nesses bem clássicos aí da história. Ai, gente, vocês estão tímidos. Fidel Castro. Pense nos regimes da cortina de ferro, regime comunista, qualquer ditadura, sei lá, onde você não tem liberdade de expressão, de escolha. Oi? Maduro. Na Venezuela. O nazismo. Você sabe que eu ia falar assim, dá um exemplo que não dá briga, irmão. São decisões perigosas. Mas vamos lá. Preste atenção. Na nossa cultura, nós não gostamos do exercício da autoridade. Porque a gente equivale a autoridade com autoritarismo. São coisas diferentes. Tá bom? Porque a autoridade, e há movimentos filosóficos que afirmam que qualquer autoridade que não parta de você, ela vai ferir a sua autonomia. E hoje, no mundo individualista, a gente quer a autonomia. Sabe o que é autonomia? Duas palavras gregas. Auto, nomos. Lei, nomos, regra. Auto, é você. Você que manda. Você é autossuficiente. Você não depende de outras coisas. A gente quer autonomia. A gente quer a própria lei, a própria regra. Mas presta atenção. Olha Deus criando o mundo. Deus estabelece relações de autoridade como manifestação da ordem criacional. E preste atenção, eu não estou defendendo o que a gente chama de autoritarismo. A Bíblia, quando estabelece relações de autoridade, ela entende que toda e qualquer autoridade está debaixo de uma autoridade maior a quem a gente precisa adequar o exercício da nossa autoridade e prestar contas. Deixa eu dar um exemplo claro. O que a Bíblia diz sobre filhos? Filhos, façam o que com os vossos pais? Filhos, lembra o mandamento? E aí Paulo cita lá em Efésios 5. Honrem os vossos pais. Pais, olha a contrapartida. Pais, diga aí o que vai lá a Bíblia. Não provoqueis os vossos filhos a ira. Toda relação interpessoal, amigos, relações eclesiásticas, são relações que nos demandam reciprocidade, tá bom? No autoritarismo, o outro tem direitos? Não, isso é autoritarismo. Um manda e o outro obedece. Relação de autoridade, inclusive a autoridade tem responsabilidades
para com aquele que está debaixo da sua autoridade. Então, deixa eu te falar da minha posição enquanto pastor. Hebreus 13 diz que a gente precisa honrar as nossas autoridades, tá bom? Está lá, obedeçam os vossos líderes espirituais. Hebreus 13, 17. Mas a minha autoridade está debaixo de uma autoridade maior. E a minha autoridade não é inquestionável, porque a minha autoridade só tem legitimidade enquanto ela estiver debaixo dessa autoridade aqui, ó. Tá bom? Fala, Rick. E não o contrário. Ok. Sim. Sim. É por isso que a gente chama isso de cosmovisão. Tá? A gente parte desse pressuposto. A gente já vai encerrar, eu quero chamar a atenção, nós falamos de um conceito equivocado de amor, de uma cultura consumista, da nossa aversão à autoridade. Se você tem esses problemas, se o seu conceito de amor, ou se a sua cabeça consumista, ou se você não quer submeter a autoridade nenhuma, você não vai ser nunca ser membro de uma igreja. Quando Deus criou o mundo, na sua ordem criacional, ele botou a gente no seu mandato cultural. Ele falou, domina a terra. Quando a gente olha Hebreus 13, há autoridades estabelecidas pelo Senhor. Você já viu algum sistema anárquico funcionar em algum lugar? Não funciona. A gente precisa de regra, gente. Ei, vamos pegar um exemplo simples? Tira as placas de trânsito e arranca as regras de trânsito. Você tem coragem parece que você está dirigindo na Índia, né? Que loucura! Meu Deus, que medo que dá. Fica o caos, é uma bagunça. Então a Bíblia estabelece sim papéis de autoridade, mas todos eles estão debaixo de uma autoridade maior, para quem a gente deve prestar contas. O que eu estou dizendo para você, e eu quero que você tire da sua cabeça, é de que toda autoridade equivale a autoritarismo. Está errado. Autoritarismo existe, a gente tem um critério para avaliar. A autoridade é sadia, e ela está vinculada à autoridade de Deus, a quem a gente deve prestar contas. Para a gente terminar, esse é o Jesus que a gente quer, um Jesus legal. Jesus, ó, bacana. Sabe por quê? É o Jesus que me aceita. A gente cantou. Me aceita como estou? Ele aceita, mas ele não deixa a gente ficar do jeito que a gente está. Ele vai te corrigir. Sabe por quê? Porque ele te ama e ele vai te disciplinar. E a gente, como igreja, foi chamado para fazer isso na sua vida. Na minha vida também, tá? Eu faço parte desse corpo. E eu preciso ser exortado, corrigido, ensinado, todos nós. E se a gente negligencia isso, a gente tem um grande problema. A gente quer um Deus que nos afirme, que nos ame, que nos aceite, que nos conforte. A gente não quer um Deus que nos confronte. Sabe o que você quer? Você quer um Deus à sua imagem e semelhança. Blaise Pascal tinha uma frase interessante. Ele dizia assim, e criou Deus o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E o homem retribuiu o seu favor. Nós criamos muitos deuses. A gente cria esse Deus aí, fraco, que não tem autoridade, que não me confronta, que não me corrige. Esse não é o Deus da Bíblia, tá? Esse é outro Deus, é um ídolo. O nosso desafio, então, olha a importância do que a gente está falando, de adequar a igreja a esses princípios que a gente entende que são bíblicos. E eu sei que dura palavra é essa, como disseram a Jesus. Mas eu preciso dizer alguma coisa para você, do fundo do meu coração, em temor e tremor diante de Deus. Eu, Adriano Duarte Caires, eu vou prestar contas diante de Deus. E eu não quero ser negligente com a tarefa que me foi colocada. E a gente precisa resgatar um padrão bíblico, verdadeiramente bíblico. Vamos orar? Está quente demais. Vamos encerrar.